Seja muito bem-vindo ao canal do Reino Animado para a Família. Muito bom ter você, principalmente por uma ideia que eu tenho de que quando a gente compartilha uma reflexão, um entendimento, a gente é por ele afetado, então aquilo que a gente está falando, né, é processado dentro de nós também, e nisso a gente pode refletir, crescer e viver uma vida mais intensa. Nós estamos hoje no nosso 7º devocional. O título dele é Tirando os Sonhos Congelados do Freezer. Há uma frase de Herman Bombeck que diz o seguinte: existem pessoas que colocam seus sonhos numa caixa e dizem: sim, eu tenho sonhos. É claro que eu tenho sonhos. Então, guardam a caixa bem escondida e a pegam de vez em quando só para ver se os sonhos ainda estão ali. Os sonhos podem ser tão gostosos quanto o doce preferido da nossa infância. Você se lembra dele? Me lembro de cada doce da infância. Um sonho é algo que nos chama. Qualquer coisa que pareça impossível ou maluco, mas algo mais doce e agradável que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. É tão lindo que Deus, o Criador, Ele nos colocou aqui por uma razão e plantou sonhos dentro de nós, de modo que a gente possa fazer parte. Deus, o Criador, nos colocou aqui por uma razão e plantou sonhos dentro de nós, de modo que possamos fazer nossa parte para vê-los realizados. Eu gosto de pensar na nossa parte, porque às vezes a gente fica esperando que Deus realize. Deus, ele é o arquiteto, ele é o idealizador. Nós somos aqueles que vamos executar os sonhos de Deus. Tem gente que fica esperando Deus realizar sonho. Não vai. É a gente que tem que correr atrás para fazê-los acontecer. Deus quer descongelar aqueles sonhos que Ele mesmo colocou no nosso coração. Não há nada mais gostoso e agradável do que descobrir e seguir os sonhos que Deus plantou no nosso coração. Os sonhos têm mais variedade do que sabores de sorvete. Já parou para pensar nisso? Porque eles são personalizados, de cada um. Não existe uma planta, um padrão, um sonho igual para todos. É tão bom a gente conversar com pessoas e ouvir o sonho que ela tem, e é tão diferente muitas vezes do que aquilo que a gente já imaginou. Por mais maluco que seja, por mais simples ou por mais grandioso que seja, tem mais variedade do que sabores de sorvete. O simples fato, porém, de querer alguma coisa não significa que esse seja um sonho que Deus plantou no nosso coração. E aí a gente fica pensando, então como saber se um sonho é de fato de Deus? Em primeiro lugar, o sonho de Deus nunca será contrário à sua palavra, nunca será contrário à sua vontade, porque o Criador nunca se contradiz. Se o desejo que você tem vai contra a palavra do Criador, então não é sonho dele. É muito fácil a gente imaginar o que é um sonho de Deus, porque o sonho de Deus exige fé. A gente se depara com pessoas que dizem: eu quero ir para outro país, eu quero fazer medicina, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer determinadas coisas, e ela percebe que aquilo está tão distante, talvez financeiramente, tantos empecilhos, tantas coisas que impedem, mas ela tem fé de que aquilo é possível. Então essa é uma grande característica de que seja um sonho de Deus. Um sonho também é de Deus quando faz diferença na vida de outras pessoas. O sonho, quando é de Deus, ele não é egoísta. Então, não é voltado para o meu bem-estar, não é voltado para mim, não é voltado para eu ganhar dinheiro. Sim, traz recurso, traz providência, é muito bom, mas a priori ele vai envolver e tocar a vida de outras pessoas também, quando são sonhos de Deus. Agora,
O que a gente precisa perceber é que nós somos muito feridos durante a nossa existência, e essas feridas, elas se tornaram bloqueadores, elas se tornaram obstáculos para a gente poder sonhar com aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Quantas palavras a gente já recebeu na vida de que a gente não ia ser ninguém, de que não ia dar certo, de que a gente é pobre, de que a gente é negro, de que a gente é da periferia, de que o que eu estou sonhando é muito caro. Quantas vezes a gente ouviu isso? E essas feridas, elas ficaram interiorizadas dentro de nós, e elas são muros que nos impedem de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Então a gente é tentado a enterrar os nossos sonhos no fundo do nosso coração, aonde eles ficam congelados. Todas essas feridas do passado, elas nos impedem de acreditar que Deus pode nos usar, porque a gente já fracassou tantas vezes. Muitas vezes a gente se sente inútil para determinadas coisas, se sente fraco, cansado, queremos desistir dos nossos sonhos com medo de que seja tarde demais ou impossível demais. Mas olha o que eu quero comunicar para você nesse dia. Com Deus nunca nada é tarde demais. Deus se alegra em curar essas feridas, em derrubar esses muros que impedem a nossa visão e transformá-las em fonte de força para realizar os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Então a gente precisa crer nisso, a gente precisa interiorizar que nós podemos, que não há nada que possa impedir. Lembre-se sempre que, independentemente do que você estiver passando ou que tenha passado, nenhum problema pode destruir o sonho que Deus colocou na sua vida. Então vamos pensar em algo aqui. Vamos descongelar os nossos sonhos. Vamos tirar os nossos sonhos do nosso freezer. O freezer das nossas emoções, o freezer das nossas decepções, o freezer de palavras que nos fizeram acreditar que a gente não pode. E eu quero comunicar para você nesse dia, nós podemos sonhar os sonhos de Deus, porque para Ele nunca é tarde demais. Um abraço forte, um beijo no seu coração, tenha um dia lindo e tremendo. Até amanhã.